muito bem-vindos para mais uma tarde de estudos aqui na nossa querida MEP. Eu vou pedir para o Manuel fazer a leitura de uma página, em seguida faremos a prece e passaremos a palavra para a moça que fará a exposição da tarde. Boa tarde, irmãs, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então fazer a leitura da página, que é do livro de José Carlos Luca, Sempre Melhor, a mensagem número 16. A maioria dos nossos problemas tem como causa a falta da manifestação do amor, seja na família, no trabalho, com os amigos e principalmente com nós mesmos. Jesus diz que amar é um fazer. Faça ao seu próximo o que você gostaria que ele fizesse a você. Nossos gestos concretos de amor podem mudar as pessoas muito mais do que as cobranças que geralmente lhes fazemos. Ao outro não basta saber que o amamos, ele quer sentir que o amamos. Quando amamos, nosso coração irradia beleza, harmonia e paz, e tais sentimentos são profundamente curativos para o corpo e para a alma, curando quem ama e quem é amado também. Que assim seja. Um bom dia. Amor é a palavra-chave, né, irmãos? Vamos elevar nossos pensamentos, vamos orar, primeiramente agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade de aqui estarmos nessa casa, em contato com essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos instrui e tanto acalenta os nossos corações e as nossas dores. Então somos muito gratos, Senhor, por esse legado que você deixou para nós com tanto amor. Nesse momento de oração, pedimos por essa casa, pelos seus trabalhadores, pelas tarefas que estão acontecendo simultaneamente nessa reunião, e te pedimos também que ampare e abençoe a nossa irmã Neuza, que fará uso da palavra nessa tarde. Que as nossas melhores vibrações que aqui foram formadas durante esse período, que elas possam ser levadas, possam ser direcionadas para onde quer que exista sofrimento. E te pedimos também para que magnetize as águas dessa casa, de toda essa região, e dos irmãos que trouxeram as suas garrafinhas para poderem encaminhar os seus lares. Assim, mais uma vez, te agradecemos e te pedimos para que tenhamos uma tarde de paz, de aprendizado, e que você e sua fonte amorosa possam nos acompanhar nessa tarefa. Que assim seja, graças a Deus. Vou passar a palavra para a Neuza. Ela hoje vai falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Boa tarde a todos. Confesso a vocês, hoje não seria eu. Então, qualquer falha técnica, a Isaura chegou. Hoje não seria eu, seria o Mauro, mas ele teve que fazer uma viagem a trabalho, então pediu que a gente substituísse. Eu não vim de um lar espírita, eu vim de um lar católico. E depois minha mãe se transformou em espírita e eu a acompanhei. Mas eu sempre disse aqui que se o espírita tivesse um santo de devoção, o meu seria o Dr. Bezerra de Menezes. E quando eu vi que o tema era esse, eu falei, mesmo sendo quase que em cima da hora, que foi ontem que eu soube, eu vou fazer o possível para tentar fazer um estudo para a gente sobre ele, porque eu gosto muito. E aí vou contar um particular, já que a Isaura chegou.
porque a gente não fala por trás, a gente fala na frente, né, da pessoa. Gente, segundo o... Como é que é o negócio que conta as pessoas? IBGE. Nós temos quase 8 bilhões de pessoas, né? A Isaura conhece todo mundo. Ó, qualquer pessoa que você perguntar, a Isaura conhece. Ontem eu liguei para ela e falei assim, Isaura, eu tenho uns livros aqui, mas eu fico com receio na hora de montar um estudo. Você pode me dizer? Aí falei, ela falou assim, são ótimos, você tem livro aí para não sei quantas palestras. Me tranquilizou. Tá bom. Hoje, escutando uma palestra, eu falei assim, não é espírita, é um historiador. Eu falei assim, Isaura, você conhece Luciano Klein Filho? Ele é historiador, mas eu tenho medo de falar. Não falei mais nada, eu só falei isso. Ela falou assim, ele é ótimo, ele é lá do Ceará, é o maior historiador da história da vida de Dr. Bezerra de Menezes. Então, gente, qualquer dúvida, é capaz dela saber. Eu já ter tomado um café com o rapaz, eu já sabia onde ele mora, porque ela conhece todo mundo, né? Brincadeiras à parte, vamos ao que interessa. Eu não ia falar sobre o dia que ele nasceu, mas eu achei importante, porque tem uns dadozinhos que são importantes da gente comentar. Então, vamos lá. E tem um errinho de digitação aqui também, tá? Já vou avisar. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, Ceará, em 29 de agosto de 1831. Esse 2 seria um E. E desencarnou em 11 de abril de 1900 na cidade do Rio de Janeiro. Foi médico, militar, escritor, jornalista, intelectual brasileiro e político. Achei isso importante. Vereador, prefeito, deputado e senador. Então, isso aqui eu já quero dar uma paradinha. Não é todo político que é corrupto. Não é todo médico que não é bom médico. Não é todo vereador que não é bom vereador. Então, nós temos que saber sempre que existem vereadores e vereadores, políticos e políticos, médicos e médicos, espíritas e espíritas. Então, aqui está um bom exemplo para a gente saber a diferença na hora de pesar as coisas, né? Casou-se com Maria Cândida de Lacerda, que desencarnou cedo, com 19 anos, com quem teve 2 filhos. Esse detalhe dos 19 anos eu soube hoje através do Luciano. Depois ele casou com a segunda esposa, irmã de Maria Cândida, Cândida Augusta de Lacerda Machado, com quem teve... Aqui já há uma divergência. Eu achei no livro 7 filhos, e eu já tinha digitado isso. Ele me disse 13. Bom, e depois ele ainda adotou mais uma, que era inclusive uma escrava. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina, defendendo a tese de diagnóstico do cancro, e foi convidado para ser assistente do Dr. Manuel Feliciano Pereira Carvalho, cirurgião-mor e chefe do Corpo de Saúde do Exército Brasileiro. E seu ex-professor, foi redator dos Anais Brasilienses de Medicina da Academia Imperial de Medicina. Aqui já tem uma historinha que eu quero contar para vocês. Quando o Dr. Bezerra de Menezes chegou do Ceará para fazer a matrícula, que na época era feita diretamente na Santa Casa de Misericórdia, ele chegou no dia 23 de fevereiro de 1851. E os portões da Santa Casa fecharam às 16 horas. E ele chegou um pouquinho depois, atrasado por causa do bonde, sei lá o que seria. E aí ele chegou, olhou aquilo com tristeza. Ele veio de tão longe
para fazer essa matrícula, né? Um sonho da vida dele. E não conseguiu. E aí ele sentou e chorou. Ele ficou pensando em toda a dificuldade que teve para ele chegar ali. E sentou e começou a chorar. Nisso, por dentro do portão, veio uma menininha, lourinha, mais ou menos 9, 10 anos, junto com a escrava, e fala para ele assim: você está chorando? Aí ele: não estou chorando, eu só estou cansado e um pouco triste. E ela pergunta: mas por que você está triste? Eu estou triste porque eu vim de longe, muito longe, para fazer a matrícula. Mas houve uns probleminhas, eu cheguei atrasado e o portão está fechado. Aí ela falou assim: mas você veio de longe onde? Ele falou: lá do Ceará. Ela falou: eu não sei onde é o Ceará. Ele falou: é longe, muito longe. Aí ela falou assim: vem cá. Puxou ele pela mão e entrou por um portão lateral. Ele: não, mas eu não posso. Ele: não, vem aqui comigo, vem comigo. E a menina foi puxando ele pela lateral ali, pelos jardins. E aí, de repente, ele se vê num corredor da Santa Casa. E aí, ele chega. Ela: venha. Ele: não, mas eu não posso, a matrícula é feita pelo portão da frente, eu não posso. Ele: venha. Até que ele vê, numa sala, o nome do diretor, Dr. Cruz Jobim. Ele: não, eu não posso, eu conheço o nome dele, eu o conheço de nome, eu não posso. Aí ela: vem. Aí a criança abre a porta e diz: papai, eu trouxe um amigo que veio de muito longe, lá do Ceará. Você sabe onde fica, papai? Pois é, ele estava lá fora. E aí eu garanti para ele que não perderia a matrícula. Ele teve um atraso e já me explicou tudo. E eu disse que ele não perderia porque o senhor não deixaria. O pai perguntou: é verdade o que ela está dizendo? Sim, senhor, é verdade. Já que você está aqui com uma boa advogada, que é a minha filha, dê-me cá seus documentos. Venha amanhã, curse a faculdade de medicina e brilhe. E assim ele fez. Sempre brilhou, tanto durante o curso como depois. Então essa é uma das histórias de Bezerra de Menezes. Em 1861, inicia sua carreira política. Foi vereador da cidade do Rio de Janeiro e reeleito para o período de 64 a 68. Retornou à política no período de 73 a 81, ocupando várias vezes as funções de presidente interino da Câmara Municipal da Corte, cargo que corresponderia ao de prefeito nos dias atuais. Como político, destacou-se na defesa de direitos trabalhistas, na proteção ao ambiente natural, chamando atenção novamente. Nós estamos em 1873 a 81. O Dr. Bezerra já está preocupado com a proteção ao ambiente natural. Não existia descartáveis. Não existiam tantos carros. O Rio de Janeiro tinha muitas árvores. Em projetos de urbanização e de obras e transportes públicos e construção de ferrovias. Inclusive ele que iniciou a ferrovia Macaé-Campos. Além de envolver-se profundamente na campanha abolicionista, com a publicação de livros, ensaios e muitos artigos em jornais. Essa parte também me chamou a atenção porque ele se envolveu na campanha abolicionista porque ele já tinha a preocupação, antes da princesa assinar a Lei Áurea, ele já tinha a preocupação de que, se assinasse essa lei e todos os escravos fossem libertos, como foi o que aconteceu, e aí? O que eles iriam fazer? Onde eles iriam morar? De que eles iriam se alimentar?
Eles não tinham preparo nenhum. As crianças não tinham preparo. Então, ele já nessa época, ele já se preocupava em que talvez pudessem organizar escolas com o que hoje chamaríamos de curso técnico para crianças e jovens, para que quando eles pudessem, eles já sairiam dali com alguma coisa para fazer, porque senão, o que seria deles? Né? Então ele já tinha essa preocupação. Durante a campanha abolicionista, com espírito prudente e ponderado, escreveu A Escravidão do Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem danos para a nação. Conheceu o Espiritismo no ano de 1875. Vamos gravar bem essa data, porque ela também vai ser importante daqui a pouco. Quando o Dr. Joaquim Carlos Travassos lhe ofertou um exemplar do Livro dos Espíritos. Foi colaborador do Reformador, criado em 1883, e no dia 16 de agosto de 1886, ante um auditório de pessoas da melhor sociedade, proclamava a sua adesão ao Espiritismo. Em 1886, você, diante de uma grande sociedade, dizer que era espírita, era uma coisa assim, né? Foi presidente da FEB em 1889. Aqui que eu disse que já vamos chamar a nossa atenção. De 75 para 89, nós temos 24 anos. Com 24 anos de conhecimento de espiritismo, ele se transformou presidente da FEB. Nós hoje estamos aqui, eu vou falar por mim, há 30 e poucos anos engatilhando. Ainda tenho que ligar para a Isaura para perguntar os livros que eu posso falar. Então, olha como a gente engatinha, né? E olha o que é um espírito que vem pronto. Esse espírito vem pronto para poder fazer tantas coisas lindas assim, né? Foi presidente da FEB em 89, quando iniciou o estudo metódico do Livro dos Espíritos e traduziu o livro Obras Póstumas. Quando a FEB declinou por problemas financeiros, foi convidado a assumir a presidência da FEB, de 1895 a 1900, cuja consequência foi a vinculação da Federação ao Grupo Ismael e assistência aos necessitados. Nesta ocasião, foi redator-chefe do Reformador, defendeu os direitos e a liberdade dos espíritas contra certos artigos do Código Penal. Bezerra de Menezes tinha a função de médico no mais elevado conceito. Por isso, dizia ele, essa frase dele é maravilhosa: um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fadigado, ou por ser alta hora da noite, mau o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos de formatura. Essa frase, ela me fez lembrar, uma vez, durante 8 anos, eu saí de Petrópolis e fui trabalhar em Guapimirim. Eu trabalhava como coordenadora administrativa dos postos de saúde. Então, tinha os agentes comunitários, a enfermeira, a assistente, né, a auxiliar, a médica e a recepcionista, em cada posto. E tinha um posto de saúde que tinha um médico que todo dia ele chegava atrasado.
Eram 20 pessoas que ele tinha que atender. E ele tinha que fazer 4 horas por dia, né? Para dar 20 horas semanais. E aí eu comecei a observar que todo dia ele chegava atrasado. E aí, meia hora depois, ele estava indo embora. Um ortopedista. Veja bem. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, eu vou ficar lá. Vou pegar as fichas, fazer de conta que eu estou organizando o arquivo. Aí comecei. Fui num dia, fui no outro, fui no terceiro. E a mesma coisa. Tipo, meia hora. E eu só escutava assim, fulana. Daqui a 2 segundos, fulano. Eu falei, gente, não é possível. Até que teve um dia que ele chegou na sala onde eu estava, com as fichas, que eu realmente estava organizando, e falou assim, tô indo, tá, Neuza? Eu falei, doutor, tem 28 minutos que o senhor chegou. O senhor já atendeu 20 pacientes? Aí ele falou assim, já. Eu falei, olha, se todos os médicos fossem como o senhor, a gente só precisaria do senhor em Guapemirim. O senhor atenderia a população toda. Não precisava de mais médico. Só o senhor daria conta da população de Guapemirim. Aí ele olhou e falou assim, o que você quer dizer com isso? Eu falei que o senhor não atendeu ninguém. O senhor só chamou a pessoa e olhou para a cara dela. E o senhor pode ter certeza que eu vou levar isso para o secretário de saúde. Porque isso é inviável de um ortopedista fazer. Nada pessoal, mas é o meu trabalho. E tive que levar. Então, quando eu li esse texto, me veio na mente ele, que realmente saiu do cargo, né? Foi tirado dali porque não tinha condição de continuar. E é isso que muitas vezes acontece. Eu tive esse caso, essa experiência direta comigo lá. Mas a gente vê que muitas vezes acontece isso. Recente, não tão recente, final de 21, eu infartei. E fui na UPA, com muita dor. Cheguei lá, a doutora olhou para mim, fiz o teste de Covid, não era Covid. A doutora viu que a minha pressão estava alta, mas eu tenho pressão alta, ela mandou fazer um SOS em casa. Falou comigo assim, eu vou te dar uma dipirona porque você é dor muscular. Eu com uma dor no peito insuportável. E eu fui para casa infartada. Então, assim, é difícil. É o que a gente estava falando. São políticos e políticos, médicos e médicos, espíritas e espíritas, e assim a gente vai levando, né? E aí aqui ele diz, esse é um infeliz, voltando a esse homem que recolheu capital e juros dos gastos da formatura, né? Esse é um infeliz que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita. Ele trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai-e-vens da vida. Quer dizer, a oportunidade que ele tem de usar o bem que lhe foi dado pela misericórdia divina de vir com essa bênção, né, dessa profissão, de ter tido a oportunidade de estudar, e ele joga essa oportunidade fora. Agora a gente vai chegar na melhor parte. Um dos livros já está bem velhinho. Lindos casos de Bezerra de Menezes. Muitos casos eu sei de cabeça, mas mesmo assim eu trouxe o livro, porque eu gostaria de algumas coisas relatar mesmo conforme o livro. Esse livro é de Ramiro Gama. Ele é confiável, tá, gente? A Isaura falou que podia. Mexendo contigo hoje, né? Pegando no teu pé, né? Mas eu gosto, tu sabe que eu amo. Uma das lições aqui,
a 30, dava o que possuía. De uma feita, um pai de família pede-lhe, chorando, um óbolo, um dinheiro, uma ajuda para enterrar o corpo de sua esposa, cujo espírito desencarnara, deixando-lhe os filhos menores, doentes e famintos. Bezerra procura algo nos bolsos e nada encontra. Comove-se. E sua comoção era uma prece. E na comoção ele pensa, por intuição, desapegado de coisas materiais, tira do dedo o anel simbólico de médico e o entrega ao irmão necessitado, dizendo-lhe, com carinho e humildade, venda-o e com o dinheiro apurado, enterre o corpo de sua mulher e depois compre o de que precisar, que Maria Santíssima o ajude e abençoe. Bezerra, ele tinha total desapego material e muitas vezes aqui nós vamos ver relatos dele em relação a Maria Santíssima. Ele tinha muito carinho a Maria Santíssima. Então, essa é uma das histórias muito conhecida, né, de Bezerra. A segunda história que nós separamos aqui, ela também é bem interessante, que é Mãe Ritinha e Bezerra. Dona Rita Cerqueira, que fora presidente do Grupo Espírita de Fé e Esperança, que lhe assistiu à fundação, que lhe criara a maternidade, de que fora... Gente, assim, um pouco difícil, não estou entendendo por quê. Acho que o braço está curto. De que fora diretora, dirigiu também por vários anos, até desencarnar, o Lar Manuel de Campos, dependência valiosa daquele grupo. Conhecemos ela por lindos casos do apóstolo espírita brasileiro. Problemas difíceis, partos complicados, com uma prece e Jesus, através do auxílio de Bezerra, eram solucionados como por milagre. Já no fim da vida, com as pernas inchadas, com o coração cansado, de tanto bater-se pela dor de seu próximo, ainda atendia as súplicas de irmãos que lhe batiam à porta, chamando-a para assistir um doente grave ou para salvar algum lar, que se achava na iminência de esboroar-se, vítima de incompreensão de seus responsáveis. Numa tarde, visitou-a inseparadamente o querido médico tão caritativo, tão nobre, que fazia e faz da medicina um sacerdócio, Dr. Evaldo Silveira. Abraça com ternura e lhe mede a pressão, e a encontra na casa dos 25. Surpreende-se o bondoso facultativo e aconselha repouso e dieta. Despede-se e sai. Olha que interessante o final dessa história, contada pelo Ramiro. No dia seguinte, à tarde, nova visita e nova medida de pressão. Surpreende-se ao vê-la com 18. Normal para sua idade, por seu físico extenuado com as lutas redentoras, e lhe pergunta meio surpreso: que houve, mãe Ritinha? De ontem para cá, com a sua pressão, que medicamento tomou? Que lhe aconteceu para justificar tamanha melhora? Apenas trabalho no Senhor. Quando me sinto doente, desanimada, com a pressão alta, por intermédio deste anjo, que é Dr. Bezerra de Menezes, peço trabalho a Jesus. E o trabalho aparece. Visito e consolo enfermos, esclareço consciências atormentadas, dou e recebo, alegro e sou alegrada, beneficio e sou beneficiada, possibilito melhora para corpos e almas de meu próximo e sou melhorada no corpo e na alma. O Dr. Evaldo, enternecido, abraça envolventemente, admirando de mãe Ritinha a crença, o trabalho e a abnegação. E parte. Anos depois, em
encontrando-se conosco no Rio, quando mãe Ritinha já havia desencarnado, e quando lhe trazíamos à tona o nome abençoado desse anjo, disse-nos: nunca vi uma criatura igual, com um corpo tão doente, realizar obra tão grande, tão meritória, tão cristã. Graças a Deus, lhe confirmamos o acerto feliz. Eu achei essa história tão linda, porque muitas vezes a gente está com dor na unha. Não posso fazer nada. Eu não posso ajudar ninguém. Ai, hoje eu não estou com vontade porque o sol está muito quente. Não, hoje eu não vou não, porque a previsão é de chuva. Então, a gente só vai empurrando, só vai empurrando, só vai empurrando. E aí, se não me falha a memória, na questão 642 do Livro dos Espíritos, basta só não fazer o mal para evoluirmos? E a resposta, não. É necessário fazer o bem. Então, quando a gente vê como essa história da mãe Ritinha, para ela não tinha tempo ruim, para ela não tinha lugar difícil. Aonde tivesse dor e sofrimento, ela ia. Principalmente porque ela fazia partos difíceis. Então não tinha hora. E ela já era uma senhora, idade avançada, pressão alta. E o que fazia ela melhorar? Pedir a Jesus, pedir a Dr. Bezerra de Menezes que lhe mandasse trabalho. Trabalhar para Jesus é bom demais, gente. Ele paga bem, o salário é bom e a gente recebe adiantado. A gente não tem ideia dos livramentos que a gente tem por trabalhar para Jesus. A gente não tem ideia. O outro caso que nós separamos é esse, né? Um abraço em nome da Virgem. Essa é uma história também bastante conhecida. Bezerra, a intimidade. Nem é doutor Bezerra mais, é Bezerra já. Ele acabara de presidir uma das sessões públicas da Casa de Ismael, na Avenida Passos. Era uma noite de terça-feira, no mês de junho de 1894. Descia a escadaria ao dizer, uma chuva fina caía e comentava com um amigo Mário Quintão sobre o livro da lição, do livro da vida. Os olhos estavam marejados de lágrimas, tanto de ouvintes como do próprio orador. No meio da escada, percebeu que um rapaz o esperava. Levou o desconhecido, eu vou resumir aqui, tá? Porque eu marquei para resumir. Levou o desconhecido para um canto e lhe ouviu com atenção o desabafo. O pedido. Doutor Bezerra, estou sem emprego, com a mulher e 2 filhos doentes e famintos. E eu mesmo, como vê, estou sem alimento e febril. Bezerra, apiedado, verificou se ainda tinha algum dinheiro. Nada encontrou nos bolsos, apenas a passagem do bonde. Tornou-se mais apiedado e apreensivo. Levantou os olhos já molhados de pranto para o alto e, numa prece muda, pediu inspiração a Maria Santíssima, seu anjo tutelar, e solucionador de seus problemas. Depois, virando-se para o irmão, disse: meu filho, você tem fé em Nossa Senhora, a mãe do Divino Mestre, a nossa mãe querida? Tenho, e muita, doutor Bezerra. Pois então, em seu santíssimo nome, receba este abraço. Vá, meu filho, na paz de Jesus e sob a proteção do anjo da humanidade.
E em seu lar, faça o mesmo com todos os seus familiares, abraçando-os, afagando-os. E confie nela, no amor da Rainha do Céu, do céu, o seu caso há de ser resolvido. Uma semana depois, novamente, o Dr. Bezerra estava descendo a escada, encontra o rapaz. O Dr. Bezerra vem lhe agradecer. O abraço milagroso que me deu na semana passada, neste local e nesta mesma hora. Daqui, saí logo sentindo-me melhor. Na água que bebemos e demos aos familiares, parece que continha alimento, pois dormimos todos bem. No dia seguinte, estávamos sem febre e como que alimentados. E veio-me uma inspiração, guiando-me a uma porta que se abriu e alguém por ela saiu. Ouviu meu problema, condoeu-se de mim e me deu emprego, no qual estou até hoje. O ambiente era tocante de luz. Foi apenas um abraço. Quantas vezes nós saímos da nossa casa e não nos damos conta que nós somos a oração de alguém? Que alguém fez uma oração pedindo um abraço de um amigo, um sorriso, um bom dia. Só isso. E a gente encontra as pessoas na rua e não faz. E não dá um bom dia, não dá um abraço, não dá um sorriso. Está tudo muito corrido. Nós estamos com muita pressa. A vida está muito acelerada. Nós estamos com celular. Não tem tempo. Mas muitas vezes aquela pessoa só precisa de um abraço. E essa semana a gente estudando o Evangelho, ou o Livro dos Médiuns, não sei mais, que tem horas que a gente estuda tanta coisa que a gente não sabe mais. Não, o Evangelho. Tinha uma frase de Santo Agostinho que dizia o seguinte: muitas vezes nós somos o Evangelho de alguém. E tem uma de Francisco de Assis que diz: seja o Evangelho, se necessário, use palavras. Então, nós temos que perceber que estamos espíritas nessa encarnação. Temos essa felicidade de estar espírita. Então, vamos aproveitá-la, né? Essa história é muito grande, eu vou pular, porque senão não vai dar tempo. Eu tenho que parar que horas? 10 para as 4? Essa aqui é boa. Essa eu vou falar contando só, nem vou ler. Certa noite, Bezerra chega em casa e sua filha estava doente, com febre. Ele medica, aplica um passe, dá uma água fluidificada e senta ao lado da menina e fica em oração. De repente bate na porta uma outra mãezinha, chorando muito, pedindo se ele podia socorrer a sua filha, que também estava doente em casa com febre. Ele pede à mãezinha que aguarde um minuto, que ele ia pegar a maleta. Sua esposa, indignada, diz: mas você vai sair? A nossa filha também está doente. Ele disse: a nossa filha, Jesus já está cuidando. Agora, no momento, eu preciso de cuidar da filha daquela senhora. E saiu. Sobe morro, desce morro, chove, né? Escorrega, escuro. Bom, chegou. Chegou lá, cuidou da menina, aplicou passe, deu água magnetizada, deu o remedinho, a menina melhorou. Ele volta para casa. Quando ele chega em casa, um silêncio. Ele se apavorou e falou: meu Deus, será que a minha filha desencarnou? Está um silêncio tão grande. Quando ele chega, a menina estava bem, dormindo, e a esposa do lado, dormindo também,
e tudo estava bem. Realmente, Jesus cuidou. Então, quando será que nós teremos coragem de deixar nosso filho em casa doente para sair para cuidar do filho de outra pessoa? Deverzinho de casa para pensar. Vamos ver se tem mais alguma pequena. Essa aqui é boa também. Essa é pequena. Essa dá para contar. Sua querida filha, já contei. Chico Xavier. Não, essa eu não vou contar, não. Muito grande. Essa. Chico Xavier estava no Luiz Gonzaga, ainda em Pedro Leopoldo, atendendo numa sexta-feira à noite. E durante 5 horas seguidas, há mais de 2.000 receitas, todas atendidas por Dr. Bezerra. Até que, quando terminou essa parte, Dr. Bezerra foi embora. E aí, Chico continuava ali e estava com o espírito amoroso de Antônio Loreto Flores. E Chico suplica a ele: irmão Flores, você que é um dos abnegados e sinceros pupilos de Dr. Bezerra, pede-lhe um remédio para meus olhos, pois sofro muito. Eles já estão sangrando. O irmão Flores parte incontinente e aflito. Daí a instante chega com o Dr. Bezerra, que olhando Chico, se surpreende e diz: mas Chico, por que você não me disse que estava passando mal da vista? Eu lhe teria atendido. E o humilde médium, emocionado por ver à sua frente o espírito querido todo iluminado, refletindo bondade, lhe pede: Dr. Bezerra, eu não lhe peço como gente, mas como besta, cheia de pissaduras, que precisa curar-se para continuar seu trabalho e ganhar seu pão de cada dia. Cure, pois, por caridade os meus olhos doentes. Se você, caro Chico, é uma besta, e eu, que sou, responde-lhe o querido apóstolo: o senhor, Dr. Bezerra, exclama Chico, o senhor é o veterinário de Deus. Aí, para a gente encerrar essa parte, a última historinha que eu vou contar é uma festa na espiritualidade. 11 de abril de 1950, 50 anos depois do desencarne de Bezerra. Os espiritistas do além reúnem para homenagear os 50 anos do desencarne de Bezerra. Chico Xavier, embora nada nos dissesse, por modéstia, foi um dos convidados. Assistiu emocionado à homenagem gratulatória de uma grande assembleia de desencarnados ao caridoso apóstolo, fazendo coro com outra assembleia de encarnados que na Terra realizava a idêntica homenagem. Bezerra de Menezes achava-se naquele ambiente de luz e emoção, sinceridade e gratidão, acanhado e vivendo uma grande comoção, tanto mais quanto seus irmãos recordavam-lhe seus 69 anos vividos na Terra e lhe realçavam os exemplos dignificantes que dera como espírita, como médico dos pobres, como irmão de todos os sofredores, como discípulo humilde e sincero de Jesus. De repente, sob a surpresa dos que compunham a grande assembleia, de mais alto, uma estrela luminescente da presença. É Celina, a enviada da Virgem Santíssima, que leu a mensagem da Rainha dos Anjos, promovendo Bezerra de Menezes, seu querido servidor, a uma tarefa maior e numa esfera mais alta. O evangelizador espírita chora emocionadíssimo. Depois, ajoelha-se e, agradecendo entre lágrimas à Mãe das Mães a graça recebida, suplica-lhe, por intermédio de sua enviada sublime, para ficar no seu humilde posto, junto à terra, a fim de continuar a atender aos pedidos de seus irmãos terrestres
que tantas provas lhe dão continuamente de estima e gratidão. O espírito luminoso de Celina nada pode resolver, e sobe às esferas elevadas de onde veio e se dirige aos pés da Mãe Celestial, e submete à sua apreciação o pedido do seu servo agradecido. Daí a instante, volta e traz a resposta de Nossa Senhora, que sim, que Bezerra ficasse no seu posto o tempo que quisesse, e sempre sob suas bênçãos. E da terra e do além partem vozes em prece, e das esferas longínquas vêm as bênçãos de luz do coração da flor de Jericó, vestindo tudo e todos de emoção e ternura, de alegria e luz. Bezerra teria condições de estar numa esfera bem maior. Mas ele pede para continuar aqui. Fernando, Cacá. Bezerra de Menezes tem um remédio que acalma, ele estudou no corpo e aprofundou-se na alma, espalhando caridade em seus dias de amor, cura com a claridade vinda do nosso Senhor, cura com a claridade vinda do nosso Senhor. Bezerra de Menezes tem um remédio que acalma, ele estudou no corpo e aprofundou-se na alma, espalhando caridade em seus dias de amor, cura com a claridade vinda do nosso Senhor, cura com a claridade vinda do nosso Senhor. Essa música quem está cantando é o coral de vibração na segunda-feira aqui. Tem uma frase dele que eu acho muito significativa que eu trouxe para nós. Solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Que nós possamos cada vez mais perceber que juntos podemos muita coisa. E nesse livro, Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, tem várias passagens aqui do Reformador. Eu peguei a última dela aqui, que é inclusive uma mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Franco, numa reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB em 11 de novembro de 2007, e peguei a última frase que Divaldo disse, que dizia o seguinte: que o Senhor de bênçãos nos abençoe. Filhos de alma, é a súplica que faz o servidor humílimo e paternal de sempre. Bezerra de Menezes. Muita paz. Obrigada, Nilza. Obrigada por tantas histórias interessantes que você trouxe para a gente. Então, agora a gente vai fazer a prece final, para em seguida passar, eu vou dar alguns avisos, e em seguida a gente passa para a segunda etapa, que é a aplicação do passe magnético. Assim, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez e agradecer a Jesus, agradecer aos mentores dessa casa, por
por essa tarde de aprendizado, por essa tarde de tanta paz e de tanta harmonia que podemos quase que tocar com as nossas mãos. Somos gratos a essa casa, pelo tanto de bem que nos traz, que nos faz, pelo tanto que acalenta os nossos corações. E nesse momento de oração, mais uma vez pedimos para os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, que eles nos envolvam, que envolvam os nossos amores que aqui não estão, e que possamos ter uma semana de paz e de muita bênção. Que assim seja, graças a Deus.